Bom dia, meus amores. Vamos lá para mais uma aulinha de ciências, né? Na outra aula de ciência, eu falei sobre as plantas, que as plantas são seres vivos, elas nascem, crescem, a maioria reproduzem, envelhece e morre, né? E nós sabemos que a gente nunca deve cortar uma árvore, porque as árvores, elas fazem, além de enfeitar o planeta, ela libera o que? Oxigênio para a gente respirar, né? Então a gente tem o quê? Que preservar as nossas plantas. Eu falei para que serve cada parte da planta, né? Uma planta completa como é? Raiz, caule, folha, flor e fruto, né? Falei para que serve cada parte da planta. Hoje nós vamos falar sobre as plantas e o meio ambiente, né? Que as plantas são muito importantes no meio ambiente. Vocês estão vendo aí ao lado uma flor linda, um girassol. Então, eu vou explicar aqui essas duas folhas, vou ler e depois explicar. A relação das plantas com o meio ambiente com outros seres vivos é muito restrita, em virtude de elas não possuírem os sentidos presentes nos animais. Entretanto, é possível observar que as plantas percebem mudança na luminosidade do ambiente, identificam o sentido vertical, procuram a água. Algumas espécies são sensíveis ao toque, outras conseguem mover suas folhas, né? Tem plantas, se ela ficar muito tempo dentro de casa, ela não vê a luz do sol, nem tiver água, não colocar água, ela morre logo. E tem planta que ela se adapta. Mas se você colocar ela não receber nem um pouco de luz solar, ela acaba morrendo. E se também não receber água, ela acaba morrendo. E tem plantas que são sensíveis. Se ficar pegando muito na folha, ela acaba morrendo. A percepção da luminosidade do ambiente pelas plantas é conhecida como fototropismo. Por causa dele, é possível observar que as plantas seguem a luminosidade. Basta analisar como uma planta cresce num ambiente com apenas uma fonte de luz. Ela se vira buscando o local onde a luz penetra no ambiente. Além disso, a maioria das plantas expande suas folhas e flores durante o dia, por causa da luz solar, não é à noite, é durante o dia. E contrai essas partes durante a noite, se fecham. Outro exemplo interessante, a espécie girassol, que segue o sol. Daí a razão do seu nome. Por isso que ela se chama girassol. É possível dizer que as plantas identificam o sentido vertical, porque se enterrarmos uma planta com a raiz no sentido horizontal, esta volta a adotar a posição vertical, ela volta e nasce inclinada para o crescimento. A planta também consegue procurar água, direcionando a sua raiz aos locais onde há mais água. É possível perceber a existência de espécies que são sensíveis ao toque, já que, ao tocá-las, algumas chegam a se fechar. Há ainda espécies que conseguem mover suas folhas, como a dionéia, espécie carnívora que captura insetos fechando a folha de forma semelhante a uma jaula. Embora esses acontecimentos possam ser percebidos, as plantas, se comparadas aos animais, estabelecem relações muito menos diversas entre elas, como o ambiente e com outros seres vivos. Claro, as plantas são diferentes dos animais, né? Porque os animais são seres vivos, nascem, crescem, reproduzem, têm vida. As plantas têm vida, mas são o quê? Diferentes. As plantas produzem seu próprio alimento e os animais não produzem o seu próprio alimento. Os animais vão em busca e as plantas retiram o seu alimento do meio que ela vive. Ela produz seu próprio alimento. As plantas e os animais. Os animais e as plantas têm uma inter-relação de dependência, na qual um depende do outro para sobreviver. Algumas plantas servem de alimento para os animais. E os animais, por sua vez, polinizam as plantas. O que é polinizar? É o que? É semear, espalhar. Eles tiram e saem com o bico e saem espalhando no chão. Junto com o vento e a água, alguns animais são polinizadores. São eles que levam o pólen. Pólen é o que está na flor, no miolo da flor. Pólen
que é o agente masculino da fecundação, para o gineceu da outra planta, a parte feminina da planta. Daí se dá a fecundação e o fruto aparece. Agora vamos aqui para a outra página, a página 118. As plantas e o ser humano. Nós, seres humanos, nós precisamos das plantas. Para que nós precisamos das plantas? Vamos ver qual a utilidade delas. A maioria das plantas é muito útil para o homem. Elas são recursos naturais, dos quais nós, humanos e os animais herbívoros, dependemos em várias situações. Por isso, é muito importante utilizá-las de maneiras adequadas. Por exemplo, eu vou dizer os produtos que são feitos das plantas. Na alimentação, frutas, quem não gosta de fruta? Uma delícia, né? Laranja, banana, uva, verduras, alface, né? Cenoura, legumes, cereais, etc. Na indústria, perfumes, né? Que é feito das plantas, bebidas, sucos, chás, látex, móveis, shampoos e etc. E medicamentos, os remédios, que são feitos do quê? Das plantas. Remédios, chás com plantas medicinais. Artesanato, jarros, bijuterias, esculturas, redes, chapéus, cestos, etc. A natureza fornece grande variedade de alimentos para a nossa sobrevivência, mas existe um grupo de plantas nocivas ao ser humano, embora sejam ornamentais e muito apreciadas em casas, praças e jardins. Apresentam caráter tóxicos. Todas aquelas que, quando ingeridas pelo animal ou pelo homem, causam danos que prejudicam a saúde ou a vitalidade ou ainda a degeneração física ou mental, são classificadas como tóxicas. Por isso, não se deve usá-las como remédio se houver desconhecimento de sua natureza química. Se você não souber para que serve, não deve nem tocar e nem ingerir a planta, né? Tem gente que costuma colocar na boca. Só se come que a gente tem conhecimento. Observe a seguir uma lista de algumas plantas tóxicas, né? Que faz mal. Por exemplo, olho de cabra, né? Que já viu essa planta, olho de cabra? Saia branca, urtiga, Ave Maria, uma coceira danada, daquela que pensa se pela. Espirradeira, que deixa você toda vermelha. Comigo ninguém pode, que muita gente... É uma planta venenosa, né? O comigo ninguém pode, muita gente não gosta nem de colocar dentro de casa. A veloz, que muita gente também tem anseio de colocar dentro de casa. A arnica, que é linda, mas muitas pessoas também têm anseio. Mamona, que deixa o corpo todo vermelho. E arruda. Muita gente gosta de arruda, mas ela é tóxica e venenosa. Agora vamos aqui. Plantas em extinção, não é? Extinção que deixaram de existir, ou tem poucas quantidades. Muitas plantas se encontram em extinção. Por esse motivo, existem as reservas florestais, que impedem a ação danosa do homem. A devastação das matas é considerada uma das causas do desequilíbrio ecológico. Veja abaixo algumas espécies ameaçadas de extinção. O pau-brasil, que tinha uma grande quantidade, hoje tem pouca quantidade. Hoje muitas pessoas plantam uma árvore de pau-brasil, para não esquecer da origem do nome Brasil, né? Que era uma grande quantidade que tinha, hoje tem pouca. Sorriso de Maria, que tinha muito, hoje tem pouquíssimo. Palmeira, essa palmeira aqui, que hoje tem bem pouca. Pinheiro do Paraná, que está em extinção. E rabo de gala, que tinha muito e hoje é muito difícil de encontrá-la. Devemos respeitar e valorizar os ambientes nos quais encontramos espécies de planta, favorecendo o equilíbrio ecológico e garantindo a sobrevivência dos outros seres vivos. Agora aqui na página 121, né? Como eu falei sobre as plantas, que as plantas são seres vivos, elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem, a maioria reproduz, envelhece e morre. Falei sobre as utilidades das plantas, falei sobre as plantas tóxicas. Agora aqui na página 121, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me ligar e consultem também o livro, certo? Na página 121 tem um exercício, né? Tudo que tem no exercício tem na matéria. Na página 121, 122 e 123 e 124 tem uma atividade tudo relacionado a essa parte que eu expliquei. Até a próxima aula.